Geometria analítica, introdução. Essa matéria é muito interessante. Eu, pelo menos, gosto muito, né? Então, vamos lá. Localizando pontos. Criado inicialmente para uso militar, o Sistema de Posicionamento Global, GPS, é um sistema de coordenadas que se popularizou e hoje é usado por milhares de pessoas para localizar endereços, rotas, pontos na superfície da Terra. Atualmente, existem 3 sistemas de navegação por satélite, que também permitem a localização de pontos, o GLONASS, uma coisa assim, Galileu e Beidou. Você já ouviu falar sobre esses sistemas? Aí vocês podem estar perguntando, o que isso tem a ver com matéria? Tudo! Porque a geometria analítica, ela nada mais é do que localização de pontos num sistema cartesiano. E é isso que é feito, baseado nisso, que é feito o GPS, onde a gente utiliza tanto hoje no celular. Eu me lembro que quando a gente comprou o nosso primeiro carro, a gente foi para Niterói, na volta, meu marido errou o caminho, tive que parar num lugar que eu fiquei desesperado. Cheguei em casa no outro dia, eu comprei um GPS. E não era lá essas coisas, era um GPS, não era um GPS, era bom, mas não tinha a facilidade que nós temos hoje no celular. Você bota no Google Maps ali, você anda tudo. O pessoal, às vezes, você encomenda uma coisa, a pessoa liga para você, olha, manda a localização para mim, você pega, bota lá no WhatsApp, né? Ô, coisa maravilhosa. Às vezes minha filha está indo embora para casa e ela coloca e a gente vai acompanhando até ela chegar em casa. Esse mundo é um espetáculo, mas também é assustador, porque isso mostra que a gente está sendo vigiado. Então, para vocês entenderem esse sistema, achei muito interessante, eu vi um vídeo e vou passar esse videozinho de 8 minutos para vocês, tá ok? Peraí, deixa eu voltar aqui. É um vídeo do canal Descomplicado. Você sabia que atualmente o uso da palavra GPS já não é tão adequado? Já existe um sucessor, que é o chamado GNSS. É sobre isso que eu vou explicar aqui hoje para vocês. Todo mundo já ouviu falar a palavra GPS, que vem do inglês Global Position System, né? O sistema de posicionamento global, que nada mais é que o quê? Uma constelação de satélites que pertence aos Estados Unidos. É um manto que abraça o nosso planeta inteiro, com um total de 31 satélites. Essa constelação é utilizada desde a Guerra Fria, e no início dos anos 2000, o sinal foi aberto e com isso permitiu a evolução do uso do GPS, igual a gente conhece hoje. Começaram a aparecer GPS para carros, GPS de mão, GPS geodésicos ou diferenciais, que são GPS mais precisos, né, para o mapeamento que você tem que ter um grau de detalhamento muito alto, que é o chamado erro, né, um erro pequeno. Então, por exemplo, se eu quiser medir um lote, uma propriedade rural, algo que eu tenho que ter uma precisão muito acurada, eu utilizo o GPS diferencial. Mas então, voltando, os celulares que começaram a ter GPS embutido, isso tudo a gente fala GPS de uma maneira normal. Só que o que acontece? O GPS, então, é essa constelação que pertence aos Estados Unidos. Só que na Guerra Fria, o grande inimigo dos Estados Unidos era quem? Os russos. Os russos também tinham a sua própria constelação de satélite, que é chamada GLONASS, e é formada por 29 satélites. E os russos também, de uns anos para cá, liberaram um sinal dessa constelação deles, para a gente pegar. E para um aparelho que ele tenha a capacidade de receber um sinal da constelação chamada GPS e um sinal da constelação GLONASS, ele vai funcionar de uma maneira muito mais precisa. E é bom que você não fica na mão, entre aspas, de um único fornecedor daquele dado de localização espacial. E o que tem acontecido de uns anos para cá? A União Europeia está montando a sua própria constelação de satélites, que é chamada Galileu, e vai ser formada por 24 satélites. No presente, a gente tem 4 que já foram lançados, então faltam 20 para serem lançados para a constelação estar funcionando perfeitamente. E hoje,
a grande potência mundial, que é a China, também está lançando a sua própria constelação de satélites, que é chamada de Beidou. O Beidou é formado por 35 satélites, só que desses, só 15 que já foram lançados no espaço. Então ainda faltam 20 satélites para serem lançados. Então essas 4 constelações que eu falei, a GPS, que é a que todo mundo ouve falar, mas a GLONASS, que é a russa, a Beidou, que é a chinesa, e a Galileu, que é da União Europeia, forma uma gama de constelações que a gente chama de GNSS, que é a sigla do inglês chamado Global Navigation Satellite System, que seria uma tradução em português, algo parecido como, né, um sistema global de navegação de satélites. Os aparelhos hoje em dia, seja celular, seja GPS de mão, GPS de carro, já tem vindo com sensores que conseguem receber os sinais das demais constelações. Muitos celulares novos que você compra, vem escrito assim na descrição do aparelho, GPS/GLONASS. O que significa? Então, que ele pega o sinal, tanto do GPS, né, americano, como do GLONASS russo. E tem alguns aparelhos que já vem escrito, por exemplo, GNSS. GNSS, o que você já entende, então? Que ele consegue pegar o sinal das 4 constelações. Então, essa que é a ideia que eu tinha que passar nesse vídeo para vocês. Saibam, então, que a partir de agora, a gente deve falar em GNSS, que é a tendência, dado que a constelação GPS é só uma de 4 que estão aí no globo todo. Existem outras constelações específicas de países, só que elas não têm alcance global, então não é o assunto principal desse vídeo. E lembrando que todas as constelações, né, as 4 que eu falei aqui, que fazem parte então do GNSS, elas têm o mesmo objetivo, que é o quê? Georreferenciar algo na superfície terrestre. E relembrando, o que é georreferenciar algo? Dotar de coordenadas geográficas. Ou seja, achar a latitude, a longitude e a altitude, né? Achar o meu eixo X, Y, Z desse alvo que eu estou querendo na superfície terrestre. E uma curiosidade também, como que funciona um sinal de um GPS? Eu preciso de ter um dispositivo receptor, que pode ser um celular, por exemplo, e ele tem um sensorzinho que ele recebe o sinal desses aparelhos que estão lá no espaço. Na hora que ele recebe o sinal de 3 ou mais aparelhos de qualquer uma dessas constelações, o que ele consegue? Ele faz, né, uma matemática super avançada, o canal nosso aqui chama Descomplicado, então nós não vamos complicar. Mas basicamente ele triangula e a partir do tempo de resposta que o seu aparelho recebe com o satélite que está lá no espaço, ele calcula aquele deslocamento e a distância que você está. E na hora que ele consegue triangular de 3 pontos ou mais, você tem georreferenciamento daquele ponto. Só que a gente tem problemas matemáticos desses cálculos, tem questão de interferência atmosférica, tem questão, às vezes, de ruído do próprio sensor, que todo GPS tem um erro embutido. O que significa esse erro do GPS? O erro do GPS significa que você pode estar naquele lugar ou em um determinado raio de distância. Então, por exemplo, se o meu GPS está me dando um erro de 5 metros, imagina que eu tenho um bambolê, um aro de 5 metros em volta de mim. Eu posso estar em qualquer lugar dentro daquela área de 5 metros. É assim que a gente entende a precisão de um equipamento GPS, ou então GNSS. Existem diversos GPS de mão. Todos os GPS de mão, eles têm um erro que nunca é inferior a 2 metros. Então, se você precisa de algo que a sua precisão, você não pode errar 2 metros para um lado ou para o outro, você tem que ter um outro tipo de GPS, que é um GPS mais sofisticado, chamado GPS geodésico, que esse vai dar uma precisão centimétrica ou até milimétrica. Então, tome cuidado na escolha do seu GPS, porque, por exemplo, se você comprar um GPS de mão que ele tem um erro mínimo de 2 metros, o que esse GPS vai te proporcionar? Imagina você errar um lote de uma pessoa, 2 metros para um lado ou para o outro, a confusão que não pode dar. Então, jamais a gente pode utilizar um GPS de mão para isso. Você pode usar para marcar uma trilha, né, para georreferenciar um determinado ponto de um lugar. Agora, você precisa medir algo com precisão, aí tem que partir para o GPS geodésico. Ah, mas por que não tem, então, todo mundo só um GPS geodésico? Só um instantinho, gente, que tem alguém querendo entrar aqui. Peraí.
Pronto, vou voltar lá. O GPS geodésico é muito mais caro do que um GPS de mão. Estamos em 2020 e pensar aí que um GPS de mão hoje, muito bom, você compra com menos de R$2.000. Um GPS geodésico, intermediários mais básicos que tem no mercado, você não compra com menos de R$60.000. Então, uma diferença, nós estamos falando de equipamento que é no mínimo 30 vezes mais caro do que o outro. Então, vale a pena? Depende de qual que é a demanda do seu serviço. Espero ter clareado para vocês aí. E não se esqueçam, a partir de agora, passem a falar somente GNSS e não mais GPS. Ok? Então, voltando aqui à apresentação do PowerPoint. Vocês deram para entender? Deu para entender o que é o GNSS? Isso tudo é feito com coordenadas, longitude, latitude e altitude, que é nada mais, nada menos do que a geometria analítica, como ele mesmo falou, X, Y e mais um Z, né? Que aí tridimensional. Então, vamos lá. Aquilo que ele estava falando sobre a localização é mais ou menos isso aqui. Vocês têm isso no livro de vocês e eu passei aqui para explicar. Você sabe como funcionam esses sistemas? Primeiro, o receptor GPS, no caso, né, pode ser qualquer um agora, que é o GNSS, na superfície terrestre detecta um dos satélites e calcula a distância até ele, determinando assim um raio da esfera cujo centro é o satélite, como está aqui, ó. O satélite é o centro, tá? Dessa esfera. A interseção da superfície dessa esfera com a superfície da Terra determina uma circunferência C, na qual está localizado o ponto procurado. Aqui, ó. Essa circunferência aqui. Ok? Segundo, quando o segundo satélite é detectado, sua distância ao receptor é calculada e uma segunda esfera é determinada. A interseção dessa superfície, dessa esfera, com a superfície da primeira, determina uma circunferência C2 que intercepta a superfície terrestre em dois pontos distintos, como vocês viram aqui, ó. Esfera 1, esfera 2, a interseção dos dois círculos aqui. Terceiro ponto. Um terceiro satélite forma uma terceira esfera cuja superfície intercepta a circunferência C2 em dois pontos distintos. Um dos pontos está acima da superfície da Terra, portanto, sua localização não é considerada, porque está aqui em cima, e o outro, na superfície da Terra, indica a localização correta do ponto procurado. Então, para a gente fazer uma localização, são utilizados 3 satélites. Isso nada mais, nada menos é do que geometria analítica. Existem outras aplicações, não somente para você procurar algum lugar. Por exemplo, mantenha o atleta informado da distância, da velocidade e do tempo corrido. Eu, quando vou caminhar ou quando pego a bicicleta para andar, eu levo o meu celular e no meu celular lá tem um aplicativo que marca a minha velocidade, quantos passos eu dei, quanto tempo eu caminhei, quantos quilômetros eu andei. É muito legal isso. Toda vez que eu vou caminhar, eu levo o celular para eu saber quantos passos eu dei e quantos quilômetros eu andei. Também é usado, apresenta mapa das áreas da Terra com maior ou menor fertilidade. É usado na navegação aérea marítima e terrestre. Usado na paleontologia, na arqueologia e no rastreamento de animais. Então, o GPS, ele é, ou podemos chamar agora de GNSS, ele é muito importante no dia a dia. Vamos lá, introdução. Em qualquer ciência, o entendimento de um objeto de estudo é facilitado quando representamos por mais de um registro, desenhos, equações, símbolos, etc.
e transitamos por esses registros de modo que a carência de um seja suprida pelo outro. Um exemplo notável dessa prática é a geometria analítica, concebida pelo matemático francês René Descartes. Transitando entre a álgebra e a geometria euclidiana, a geometria analítica possibilita a representação de figuras geométricas por meio de coordenadas, equações e inequações. Vocês pode parecer assustador, né? Mas não é difícil, não. Tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos um sistema cartesiano. Vocês aprenderam isso desde o ensino fundamental. E chegou no primeiro ano, vocês aprenderam sobre a função do primeiro grau, a função do segundo grau, função exponencial, a função logaritma também entraram, não sei se chegaram a ver as funções trigonométricas, todos usando eixo X e eixo Y, que é o famoso plano cartesiano. Tá? Então, nós temos um ponto aqui representado. O valor de X é 5, o valor de Y é 4. Isso é um sistema cartesiano. Aí nós temos aqui a equação y igual a menos 2x mais 6, representada na reta abaixo, que uma equação de primeiro grau sempre vai gerar uma reta, e a equação y igual a x ao quadrado, a parábola. Uma equação de segundo grau sempre gera uma parábola. Isso aqui são sistemas cartesianos, ok? Sintetizando, podemos afirmar: a geometria analítica estuda as figuras geométricas associadas a um sistema de coordenadas. Sistema cartesiano ortogonal. Aqui nós temos, sejam x e y dois eixos perpendiculares, ou seja, formam entre si um ângulo de 90 graus, com origem comum O. Tá? O O sempre será a origem. A coordenada do O é 0, 0, conforme a figura ao lado. Nessas condições, diz que x e y formam o sistema cartesiano retangular ou ortogonal. E o plano por eles determinado é chamado de plano cartesiano. O eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y, ou OY, é chamado de eixo das ordenadas. E lembrando, mais uma vez, O é a origem do sistema. Então, só para lembrar, daqui para cá, os números são positivos, daqui para lá, são negativos. Daqui para cima, ou seja, do centro à direita são positivos o x, do centro à esquerda, x é negativo. Do centro para cima, y é positivo, do centro para baixo, y é negativo. Os eixos x e y dividem o plano cartesiano em 4 regiões ou quadrantes, que são numerados conforme a figura, no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? Isso tudo é só para vocês relembrarem. Vocês já aprenderam isso. Um ponto no sistema cartesiano ortogonal formado por dois pontos, é formado por dois pontos. Um do eixo das abscissas, que é x, e o outro do eixo das ordenadas, que é o y. O ponto no sistema cartesiano ortogonal é chamado de par-ordenado. Então, nós temos aqui o par-ordenado, que o primeiro valor sempre vai ser o de x, e o segundo valor sempre será o de y, no caso com letras maiúsculas. Esse desenho aqui está errado, ok? No sistema cartesiano ortogonal, abaixo, cada par-ordenado está associado a um ponto. Exemplo, nós temos aqui o primeiro ponto aqui. 0, 0. Coordenada 0, 0 é o centro, ou seja, a origem, tá, do sistema cartesiano. Aí nós temos o outro ponto, 3, 2. É o ponto x é 3, então vamos lá, x é 3, y 2. Então ele se encontra aqui, no ponto A. O outro ponto é o menos 1 e 4. Menos 1 de x com 4 de y. Forma o ponto B. Terceiro, menos 2 de x e menos 3 de y. Forma o ponto C. E o último ponto aqui, que nós temos mais pontos na verdade,
é o ponto D, que é o 2 de x com menos 1 de y. Tá ok? Então, nós temos aqui o ponto A está no primeiro quadrante, o ponto B no segundo, o ponto C no terceiro e o ponto D no quarto quadrante. Tá ok? Eu vou explicar para vocês que aqui não tem nenhum exemplo aqui de pontos quando eles estão na reta. Tá ok? Considerando o ponto A 3, 2, normalmente é a letra maiúscula e nós temos aqui o par ordenado, dizemos que o número 3 é a coordenada de x ou a abscissa do ponto A. E o número 2 é a coordenada de y ou a ordenada do ponto A. Ok? Vamos lá. Voltando aqui, parando a apresentação. Vou explicar, voltar aqui para vocês. Quem chegou depois, por favor, coloque o nome e a turma, tá? Vou fazer agora para vocês ali no quadro, então eu vou desligar o som do meu computador e vou ligar meu celular para vocês poderem visualizar melhor, tá ok? Vocês estão me ouvindo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês abrirem o microfone e perguntar. Deixa eu fixar aqui para poder sair na gravação, tá ok? Então vamos lá. Só para finalizar essa questão, vocês entenderam o que foi explicado nos slides, no vídeo? Então vamos lá. Quando a gente vai montar um sistema cartesiano ortogonal, é bom fazer isso com papel milimetrado. Inclusive, no exercício, manda fazer no papel quadriculado, mas se você não tiver o papel, não precisa se preocupar, basta usar a régua, tá? Se não tiver régua, pega alguma coisa aí que seja reta e monte o eixo X e monte o eixo Y. Então, nós primeiro montamos o eixo, vamos colocar aqui o eixo X. E agora eu vou colocar aqui o eixo Y. Na vertical, o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. O encontro desses dois eixos, peraí para não sujar a cômoda aqui, a parede. O encontro desses dois eixos é o centro O, tá? Então nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, daqui para cá, os números são positivos. Meu quadro é quadriculado, aí fica legal. Daqui para cá, os números são negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Lembrando que o menos 5 é menor que 0, é menor que o 5, é menor que qualquer número que estiver para lá. Agora no eixo Y. Daqui para cima são os positivos. Daqui para baixo são os negativos. Então, vamos dizer que eu tenho um ponto aqui no primeiro quadrante. O ponto A. Então, vamos lá. Qual é o ponto A aqui? Qual é o valor de x? É 3. Qual é o valor de y? 4. Então, a coordenada do ponto A é 3 e 4. Ok? Aí, vamos supor que eu tenho aqui no segundo quadrante. Agora eu tenho aqui o ponto B. Então, qual é a coordenada do ponto B? Qual o valor de x? Menos 3. Qual o valor de y? 1. Essa é a coordenada do ponto B.
Aí no terceiro quadrante, o ponto C. Qual é a coordenada do ponto C? X é menos 4 e Y menos 2. Sempre um ponto vai ser X e Y. Primeiro valor X, segundo valor Y. E aqui no quarto quadrante, se eu tiver esse aqui, o ponto D. Qual vai ser a coordenada do ponto D? X é 4, Y menos 3. Ok? Mas e se o ponto estiver aqui? O ponto E. Qual vai ser a coordenada do ponto E? O ponto E está em qual eixo? No eixo X. Então, X aqui é 2 e o Y aqui é 0. Se o ponto estiver aqui, o ponto F, qual vai ser a coordenada desse ponto? O valor de X vai ser? Está no eixo X, então X é 0 e Y vai ser o 5. E se o ponto estiver aqui, o ponto G, vou fazer aqui agora, porque ali está ficando baixo. Qual vai ser a coordenada do ponto G? Como ele está no eixo X, então fica o valor de X, menos 2, e o Y é 0. Se tiver aqui, o H, o ponto H, nós vamos ter o quê? Como ele está no eixo Y, então o valor de Y que vai contar. O X é 0. Ok? Então, essa aula de hoje foi para a gente entender, lembrar o sistema cartesiano, e vocês têm um exercício em cima disso aqui. Alguma dúvida, gente? Alguém não entendeu? Vocês entenderam? Ou alguma dúvida, alguma pergunta vocês gostariam de fazer? Vamos de fale agora ou cale-se para sempre. Não? Entenderam tudo direitinho? Então, vou voltar para o computador, vou desligar o celular, tá ok? Vou abrir aqui. Alguma pergunta vocês gostariam de fazer? Todo mundo conseguiu entender? Ok, gente? Eu não sei se vocês estão me vendo, porque não tem ninguém está aparecendo, né? E ninguém fala. Tô vendo, tô falando, tá aqui. Alguma dúvida? Não. Então podemos encerrar por hoje? Sim. Sim.